Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, aceita que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós ouvimos a primeira leitura que nos fala da perseguição que os apóstolos começam a sofrer por causa do anúncio de Jesus Cristo que eles fazem. Os apóstolos são apresentados no Sinédrio, o sumo sacerdote começa a interrogá-los, fala para eles que eles tinham sido proibidos expressamente de anunciarem esse Jesus Cristo, que eles estão dizendo por aí que ressuscitou, que é Filho de Deus. Manda eles acabarem com essa história, e eles já estão enchendo o mundo com essa conversa de ressurreição. O que é que faz esses homens não terem medo da prisão e da morte? O que é que faz? Que motivo é esse que leva os apóstolos a serem tão corajosos agora, quando de fato antes de Jesus morrer e ressuscitar, eram homens medrosos, eram homens que não sabiam falar em público, homens totalmente ignorantes, fujões, traidores, e sei mais lá o que, de péssimas qualidades que nós podemos elencar os apóstolos de Cristo. A gente lembra que uma certa cena do Evangelho, até mesmo a mãe de dois deles vai lá falar com Jesus: olhe, coloque meu filho um à sua direita e outro à esquerda. Eles só querem poder, eles só querem lugar de destaque, eles querem um lugar privilegiado no céu. E agora, após a ressurreição, nós ouvimos os Atos dos Apóstolos, a mudança que acontece na vida daqueles homens. De sua fraqueza na fé, tornam-se homens totalmente corajosos, dispostos a assumir até mesmo o martírio. Homens que não sabiam falar em público, agora fazem discursos belíssimos sobre a vida de Jesus. Homens que antes fugiam de medo, cadê os discípulos aos pés da cruz? Agora estão lá, com a cara e a coragem, anunciando Cristo por toda parte. O que é que faz com que os apóstolos mudem completamente de vida? O que é que faz com que os apóstolos se tornem novas pessoas?
Jesus nos diz no Evangelho de hoje que quem escuta aquele que vem do céu, esse aceita de fato essas palavras, porque são palavras de Deus. E aquele que rejeita esta palavra ouvida, diz Jesus no Evangelho, que esse que rejeita não verá a vida, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Mas aquele que fala o que Deus quer, esse transmite o Espírito sem medidas, diz o Evangelho de hoje. E naquela primeira noite da ressurreição, quando os discípulos, nós contemplamos isso domingo passado na missa, quando os discípulos estão reunidos na casa, com medo dos judeus, e Jesus aparece, entra, mostrando suas mãos feridas, seu lado aberto, Jesus sopra sobre eles o quê? O Espírito Santo, e lhes dá coragem de serem suas testemunhas. Então a grande mudança que acontece no coração dos discípulos é o Espírito Santo que lhes foi dado para terem a ousadia de serem anunciadores do Evangelho sem medo. Sem medo de até mesmo perderem a vida nesse mundo, porque sabem que se perderem a vida nesse mundo, ganharão a vida no céu. Por isso, a primeira leitura nos diz que mesmo o sumo sacerdote, dizendo a eles, olha, a gente proibiu vocês de pregarem, de falarem de Jesus. Pedro se levanta com os discípulos e diz o quê? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso primeiro obedecer a Deus. É preciso primeiro fazer a vontade de Deus. É preciso, antes de tudo, acreditar. É preciso colocar em prática a fé. Pedro, com os discípulos, repito, experimentam essa mudança drástica na sua vida, porque agora estão cheios do Espírito Santo. E essa experiência que eles tiveram com a ressurreição transformou completamente o seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser no mundo. É aquilo que a gente falava tanto na Quaresma, a metanoia, a mudança de mentalidade. Pedro não é mais aquele covarde que negou Jesus 3 vezes, que fugiu na hora da cruz. Pedro agora é aquele que de fato se coloca para dar a vida, para que antes o nome de Jesus seja conhecido e amado em todos os lugares por onde ele passar. A coragem de Pedro, a coragem dos discípulos, a coragem de Santo Estanislau, que hoje nós celebramos, deve ser a mesma coragem que deve brotar no nosso coração, para que nós também sejamos anunciadores onde quer que estejamos. Se tivermos coragem de falar de Deus e agir verdadeiramente como cristãos em todos os lugares onde andarmos, tenhamos certeza que nós poderemos construir um mundo diferente. Mas cada vez que nós nos omitimos a falar de Deus e agimos como incrédulos, estaremos contribuindo para aumentar a maldade e a indiferença no mundo. Por isso, meus irmãos, a conversão é diária, não é só no tempo da Quaresma, mas é em todos os dias da nossa vida. Aprendamos com a palavra de Deus a deixarmos-nos guiar pelo Evangelho de Cristo e sermos homens e mulheres de coragem. Se preciso for, tenhamos coragem de dar a vida pelo nome de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos o nosso